Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 114 desse seu podcast preferido sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, direto do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts ou da peninha da fênix de uma franquia que renasce. Sou Danilo Batista, seu host, apresentador desse programa de hoje, e para fazer esse programa especial, que a gente já vem anunciando que ia fazer um programa especial, tem a especial presença de Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão ouvindo mais uma edição do nosso programa. Com muita satisfação que a gente começa a trazer mais algumas histórias, curiosidades sobre o Steelers durante a off-season. A gente realmente queria que tivesse mais tempo para poder falar sobre esses assuntos, mas a temporada da NFL, o período de draft, pré-temporada, enfim, é bastante longo e acaba deixando o nosso calendário para esses assuntos bastante curto. Então vamos aproveitar bastante hoje para essa série de programas que a gente está fazendo, e esperamos que vocês gostem de conhecer um pouco mais sobre a história do Steelers. Pois é, mas por incrível que pareça, numa off-season que é tão grande, o Super Bowl é em fevereiro e a pré-temporada começa em agosto, é pouco tempo para contar a história da equipe. E é com muito orgulho que a gente do Black Yellow Brasil Podcast pode falar isso com muita autoridade, que a gente quase não para no calendário da NFL. Então a gente está procurando sempre estar na ativa, seja durante o período de draft, seja nesse período, esse ato tenebroso até a pré-temporada, enfim, que a gente gosta de trazer conteúdo para vocês. Exato. Para relembrar o ouvinte, no nosso episódio 41, a gente falou sobre a história dos Steelers, desde a fundação da equipe até, curiosamente, a contratação de Chuck Noll. Acho que a gente para em 1970, inclusive. Mas hoje, como vocês já perceberam, a gente vai fazer um episódio especial sobre a era Chuck Noll no Pittsburgh Steelers. Diferente de qualquer outro técnico, esse é realmente uma era, realmente pega a franquia em um ponto e coloca ela num patamar completamente diferente, mas isso a gente vai conversando ao longo do episódio. Então, sem mais delongas, Charles Henry Noll, Charles é um nome muito comum de ser abreviado para Chuck, nascido em 5 de janeiro de 1932 em Cleveland, Ohio. Quem diria que um homem de Cleveland seria tão importante em Pittsburgh, rapaz? A gente pode citar poucas coisas, porque efetivamente poucas coisas são conhecidas da vida deste homem. O mais novo de 3 irmãos, filho de um açougueiro que faleceu infelizmente para a doença de Parkinson, filha de uma florista, e a gente pode avançar em toda a história até o ponto em que Chuck Noll era um estudante universitário. Ele chegou à Universidade de Notre Dame com um histórico atlético, como running back, como tackle de high school, como um All-State, um jogador da seleção do estado de Cleveland, mas um fato muito relevante é que Chuck Noll, ele tinha problemas de epilepsia, tá? Ele teve um caso epilético, uma crise epilética em campo, jogando no Notre Dame. Só uma coisa, Danilo, o Chuck Noll, ele recebeu a proposta de Notre Dame, mas ele é da Universidade de Dayton. Caceta, ele planejava ir para Notre Dame, mas sofreu um ataque e o treinador se recusou a fazer a contratação, a aceitar o jogador por lá. Então ele foi para a Universidade de Dayton, Ohio, claro. Né? Exatamente, correto. Pois é, então ele jogava como jogador de linha, como linebacker, era um co-capitão do time, mas devido a esses problemas com epilepsia,
o universo que o cercava, ele acabou se tornando uma pessoa um tanto isolada. Ele gostava bastante de, ao sair para qualquer evento, qualquer social e tal, conhecer bem as pessoas ao redor dele, porque quando você tem casos desse tipo, você realmente precisa que as pessoas saibam exatamente o que estão fazendo. Então, isso acabou gerando um pouco de um comportamento meio de isolamento. Chuck Noll, ele não era a pessoa mais aberta do mundo, a pessoa mais fácil de lidar do mundo. E também tem essa questão dele ser um pouco isolado, um pouco antissocial, muito devido às origens de sua família, que eram alemães. Então a gente sabe a tradição que o povo alemão tem em ser um pouco mais fechado, um pouco mais frio, e isso foi algo que ele levou durante toda a vida dele. Ao ponto do filho do Chuck Noll comentar que ele conheceu mais do pai lendo a bibliografia que foi escrita a respeito do técnico do que na convivência com ele. Então já dá para ver o perfil pessoal do Noll. Exatamente, não era a pessoa mais aberta do mundo. Bom, ele eventualmente continuou jogando várias posições, mas foi draftado para a NFL, foi draftado pelo Cleveland Browns. Então você nota que é uma pessoa que ficou bastante na sua região local, né? Nascido em Cleveland, estudante em Dayton, Ohio, draftado pelo Cleveland Browns. A escolha número 239, que à época era a 20ª rodada do draft, acho que hoje dará a 7ª rodada, draft de 1953. Tá? Durante a carreira dele com o Browns, onde ele era linebacker e jogador de linha ofensiva, mas principalmente linebacker, o técnico Paul Brown já sabia. Paul Brown, você já deve conhecer a lenda de Paul Brown. Se você não conhece, vai lá no Fambonanet, episódio 12, que é um programa só sobre o Cleveland Browns, e muito disso é em cima do Paul Brown. Então, o Paul Brown, que era o treinador, já sabia que ele tinha um nível intelectual para o jogo, um football IQ, como eles costumam dizer hoje, completamente diferenciado. Ele era um jogador muito acima. Então, ele era o jogador que o técnico chamava para receber a jogada e voltar lá para o huddle e passar para o quarterback. À época ainda era o Otto Graham. Então, às vezes, inclusive, nem precisava ele voltar até o banco para poder pegar a instrução, porque o Paul Brown já sabia que ele tinha mais ou menos uma leitura, ele tinha uma noção geral do que estava acontecendo muito maior. Então, desde a época de jogador, você já tinha um cara diferenciado, como um treinador que incentivava bastante que os seus jogadores fossem mais inteligentes, não só de jogo, como de vida. O Paul Brown já era caracterizado por dizer, olha, pensa bem no que você vai fazer depois da sua carreira, porque é uma carreira curta. Eu vou ficar aqui por mais tempo, você vai acabar rapidinho. Você tem, sei lá, 10 anos se você for muito sortudo numa carreira da NFL, ainda mais naquela época, né? Sim, e o engraçado é que ele sempre foi dito como um jogador muito undersized, muito pequeno, e o Paul Brown procurou usar disso para botar ele na linha ofensiva como guarda, porque ele seria um jogador que combinaria a velocidade e a inteligência necessária para poder passar a jogada para o Otto Graham. Então, dentre os jogadores que ficavam no huddle, o Noll era aquele mais cheinho que conseguiria correr rapidamente para a sideline e voltar justamente por conta do seu tamanho bastante compacto. Então foi uma oportunidade. O visionário Paul Brown já era naquela época. Quem diria que o Chuck Noll iria se tornar o grande técnico que se tornou. E a gente vê a importância dessa NFL um pouco mais antiga, um pouco mais raiz, e como desenvolveu ótimas mentes para o jogo sem toda a tecnologia que a gente tem hoje. Na verdade, vale citar aqui que Paul Brown, ele formou, se você pegar aquele conceito de árvore da NFL, acho que metade da NFL ou mais está relacionada diretamente abaixo na árvore Paul Brown. Porque só de você parar e toda a área, toda a parte de... Oh, meu Deus, aquela técnica dos passes curtinhos e... A West Coast Offense. Todo treinador que veio da West Coast Offense veio da árvore Paul Brown, basicamente. Ele não só... Ele formou enquanto era
na relação treinador-jogador, ele formou o Chuck Noll. Mas na relação técnico-coordenador, Bill Walsh também saiu da árvore Paul Brown. Só para citar 2 treinadores com cada um 4 títulos. Então você realmente tinha um técnico fabuloso, e quando você junta um técnico desse gabarito com um jogador que efetivamente tem vontade de aprender, isso decola e vai muito, muito longe. Só para terminar esse lance de árvore de treinador, de certa forma, o Mike Tomlin tá abaixo dessa árvore do Paul Brown. Ele vem do Marty Schottenheimer, ele vem do Tony Dungy, que foi treinado por Chuck Noll, que vem da árvore do Marty Schottenheimer, que veio lá da árvore do Paul Brown também. Então, o fruto não cai muito longe da árvore, não. Bom, com 27 anos de idade, ele acabou se tornando um reserva no Browns, ele perdeu a vaga titular e pediu para se aposentar. Ele já resolveu que continuar jogando não era bem a dele e foi buscar uma carreira de treinador. A expectativa era ele conseguir uma vaga, como assistente pelo menos, na universidade, em Dayton. Mas Dayton não ofereceu uma vaga para ele ser treinador. Quem ofereceu foi a AFL, uma liga que estava começando naquele momento. Sid Gilman, treinador do recém-fundado Los Angeles Chargers, convidou ele para uma vaga de assistente técnico, especialmente cuidando de defesa. Aquela geração da AFL, do San Diego Chargers, também é mais uma que tem uma série de nomes fantásticos. Assim. A árvore Sid Gilman também é uma das que revelou uma penca de gente. Entre eles... o Al Davis trabalhou lá com Sid Gilman, o próprio Chuck Noll, o Bill Walsh saiu de lá, Chuck Knox, Dick Vermeil, George Allen, falando um monte de gente lendária da NFL, Bum Phillips. Todos esses caras foram saindo da árvore Sid Gilman. Ou seja, você tem mais um nome excelente que participou da formação do Chuck Noll, e enquanto assistente do Los Angeles /San Diego, o time saiu depois do primeiro ano de LA para San Diego, ele montou uma linha defensiva conhecida como The Fearsome Foursome. Tem umas 4 versões de linhas defensivas que tem esse apelido, mas a do Chargers era basicamente montada por ele. E era um estilo bastante agressivo de jogo, tá? O que o colocou na mira de passar para treinar com outro treinador fabuloso, Don Shula. Don Shula era técnico do Baltimore Colts e o convidou para ser assistente por lá. Antes de a gente pular para essa parte do Baltimore Colts e do Don Shula, Danilo, só uma curiosidade, o Al Davis, grande Al Davis, ele tá abaixo do Sid Gilman, como você bem comentou, e ele chegou a trabalhar com o Chuck Noll no Los Angeles /San Diego Chargers do início da década de 60. E o engraçado é que na década de 70, os Steelers e Raiders proporcionaram grandes duelos na NFL. Foram as franquias que tiveram mais destaque durante a década seguinte. E aí a gente vê como desde sempre os caminhos da NFL se cruzam. Depois de trabalhar com mais essa quantidade enorme de mentes brilhantes, ele saiu do Chargers, foi parar no Baltimore Colts. Ele era técnico de defensive backfield, na verdade. Ou seja, trabalhando ali com linebackers e até um pouquinho com linha defensiva. E depois se tornou coordenador defensivo. Era uma mistura ali de zona, blitz muito forte, ou seja, continuou esse estilo agressivo de defesa. Quando ele passou para coordenador defensivo em sua última temporada, em 68, o Colts teve um recorde de 13-1. Tinha o recorde da NFL, empatou o recorde da NFL de menos pontos permitidos, 144, e até o Don Shula, que é, pro ouvinte que não lembra, o lendário treinador do Dolphins, que conseguiu aquela temporada invicta em 72, o Don Shula ficava tão impressionado. Ele sabe como fazer, ele consegue explicar bem como fazer as coisas, ele consegue realmente definir para os jogadores a técnica exata com que eles têm que fazer. Então é o perfil de professor de ginásio mesmo, o que é excelente para desenvolver jogadores. Né? Formação universitária, o Chuck Noll ele é pedagogo, ele se formou na área da educação. Por isso que assim que ele se aposentou, bastante jovem ainda, e puxando um pouco daquele discurso que ele ouviu do Paul Brown na época que jogava, Paul Brown falando que ficaria como técnico durante muitos anos
ainda, e a carreira do Chuck Noll, pela violência do esporte e tudo mais, enfim, do contato físico, seria bastante curta. Então, Chuck Noll procurou trazer o que ele tem de informação para o universo do futebol americano, para o universo da NFL, e conseguiu montar unidades fantásticas, como você citou. A primeira unidade que, na verdade, a unidade por onde ele passou, seja na linha defensiva do Chargers, também comandando a defesa do Baltimore Colts, antes de chegar no Steelers, são unidades que ficaram marcadas. Então, ele era um cara que sempre buscava bastante pela técnica e nunca procurou inventar muito para poder mostrar resultados com os seus jogadores. Então, essa comparação que o Shula fez na época para falar do Chuck Noll é a melhor possível. Pois é, o Baltimore Colts, esse que teve a melhor defesa da história da NFL, em termos de pontos, em 68 ganhou o NFL Championship, bateu o Cleveland Browns por 34-0, tá? Mas foi disputar o que depois se tornaria o Super Bowl 3 contra o New York Jets e foi derrotado por 16-7. É aquele famigerado jogo The Guarantee. O Joe Namath, técnico quarterback do New York Jets, foi num clube na véspera do Super Bowl e disse, não, pode deixar, o Jets vai ganhar esse jogo, mesmo que o Colts era o grande favorito, porque era o time da NFL, eu garanto que o Jets vai ganhar o jogo. E aí ele foi lá e ganhou. Essa, até hoje, é uma das maiores zebras da história do Super Bowl. A gente fica estarrecida ainda com a vitória do Jets, comandado pelo Joe Namath. E assim, ouvinte, não é como se o Jets de hoje ganhasse um Super Bowl. É como se a NFL e a XFL fizessem uma fusão e um time da XFL ganhasse do campeão da NFL. É para você ter uma ideia, ou a AAF, por exemplo. Você tem uma ideia do tamanho da zebra que era um New York Jets ganhar um Super Bowl. E, novamente, contra a até então melhor defesa da história que tinha passado no futebol americano, que era a defesa, como o Danilo falou, que cedeu apenas 144 pontos na temporada regular. A melhor defesa até então e o melhor quarterback até então, porque era Johnny Unitas, o quarterback do Colts. Foi realmente um feito absurdo, cara, absurdo. No dia seguinte a esse Super Bowl, ele foi fazer uma entrevista para a posição de head coach do Pittsburgh Steelers. Chuck Noll foi contratado como o 14º treinador da história do Pittsburgh Steelers em 27 de janeiro de 1969. Joe Paterno tinha recebido a proposta, era treinador de Penn State, para assumir o cargo, recusou e o Noll foi a segunda opção e acabou aceitando a proposta. Ele era o treinador mais jovem da NFL naquela época, o que diz muita coisa sobre o padrão Steelers. O Mike Tomlin também foi o treinador mais jovem quando ele assumiu, não é isso? Correto, sim. Mike Tomlin foi o técnico mais jovem quando assumiu. Pois é, o Steelers gosta desse mesmo padrão. Eu acho até que o Mike Tomlin foi o treinador mais jovem a ganhar o Super Bowl também. Você tá correto também, perfeito. Sim, o Mike Tomlin foi o mais jovem a ganhar. Foi ameaçado pelo McVay esse ano. Pois é, Mike Tomlin a gente deixa pra falar depois, mas você nota um padrão na administração dos Steelers. Desde 1969, eles têm esse mesmo padrão de traz um técnico jovem e vamos trabalhar ele por quantos anos forem necessários, porque a gente confia plenamente no que a gente tá fazendo. E aqui, para essa contratação dele, Steelers, entra muito a recomendação que o Don Shula deu para o Art Rooney, que era o dono do Steelers na época. O Chuck Noll, ele tinha certo nome pela defesa que formou no Baltimore Colts, mas, como você falou, o Steelers estava bem seco para ir atrás de Joe Paterno, porque ele tem mais ou menos o mesmo estilo. Joe Paterno estava começando a ter sucesso na Universidade de Penn State. É algo que o Steelers sempre gostou, de ter o local guy comandando o time, etc. Alguém que fosse mais identificado com as raízes de Pittsburgh. A gente sabe como a cidade de Pittsburgh é orgulhosa, ela gosta dos seus meninos, ela gosta do pessoal que nasce e se desenvolve lá. A não ser que seja quarterback, né?
É. E quando menos esperou, o John Shula chegou e recomendou o Chuck Noll. E na hora, o Atrone, não. Se o Don Shula tá falando, então alguma coisa esse menino tem. Vamos apostar nele. E acabou virando literalmente a esquina da franquia. O pessoal dos Estados Unidos gosta de falar. Exato. O Steelers era o pior time da NFL quando ele assumiu. O Steelers muito fácil. Muito tranquilamente. Acho muito que tranquilamente. A única aparição do Steelers em playoff tinha sido quando o Steelers se fundiu com o Eagles. Sim, vale a pena você ouvir o episódio 41 do podcast, como o Dani falou no início, que a gente fala muito sobre essa fase tenebrosa do Steelers. E é engraçado, e no primeiro training camp, que o Chuck Noll era técnico, no final do primeiro dia, ele chegou em casa, onde estava hospedado, foi falar com a esposa e disse que aquele era o pior time de futebol americano que ele já tinha visto na vida, e falou: se preparem, a gente vai ter muito trabalho aqui. Curiosamente, era pra ele dizer, olha, não vai durar muito não, porque vai ser muito difícil rebater, mas ele só disse que teria muito trabalho, veja só que curioso. O episódio 75 do podcast, a gente falou sobre o Joe Green, e só dando uma palhinha, no primeiro training camp do Joe Green, que foi em 1969, primeiro ano do Chuck Noll, o Joe Green era tão absurdo que, por mais que fosse uma escolha criticada na época, ele dominava já contra a linha ofensiva. Ele já chegou basicamente sendo o melhor jogador dos Steelers, para você ver o nível que era o time naquela época. Um rookie até então desconhecido, extremamente criticado por toda a imprensa de Pittsburgh por ter sido selecionado no draft, já chegou dominando tudo. E Joe Green foi o primeiro jogador draftado pelo Chuck Noll, foi a escolha de primeira rodada, assim que ele assumiu em 1969. Com esse perfil professoral que ele tinha, Ricardo mencionou a formação de pedagogo, o Don Shula já disse que ele era realmente um cara de sala de aula mesmo. O training camp, os primeiros treinamentos dos Steelers eram voltados a detalhe. Ele realmente era um técnico absolutamente meticuloso. Ele chegou pro Andy Russell, era linebacker dos Steelers, Pro Bowler, colocou aqui, olha, um dos poucos jogadores que o Steelers manteve, porque era o pior time, ele meio que fez um limpa na equipe. Olha, eu quero que você, quando você for se posicionar, coloca teu pé direito 2 polegadas para a direita, para fora, assim, e 1 polegada para trás. Só isso. E aí você pode jogar como você joga. Como assim? Só isso? É só isso. E realmente, esse nível de detalhe melhorou o nível de jogo do Andy Russell. E trabalhou bastante coisas fundamentais, como a saída de 3 pontos. O jogador está apoiado nas 2 pernas e com a mão no chão. Coisas que profissionais deveriam saber já, mas mesmo assim, com pequenas correções, isso foi adaptando. Não precisa dizer que, a partir desse ponto, o poderio dos linebackers virou uma marca do Pittsburgh Steelers. A linhagem de linebackers dos Steelers vem e é enorme, é realmente enorme. Desde do próprio Andy Russell, Jack Ham e Jack Lambert, se for mais para tempos mais recentes, o James Farrior, o James Harrison, Ryan Shazier recente, os Steelers realmente tem uma lista de linebackers fantástica em sua história. Sempre foi uma referência na NFL, na posição, garimpando talentos, forma geral. Enfim, foi uma unidade que, durante muitos anos, mesmo quando o time não estava muito bem, como você bem falou, o Andy Russell, antes do Chuck Noll chegar, era o melhor jogador do time, ele já era um Pro Bowler e era linebacker. Então, já vê algo antes do Chuck Noll e que se permanece até hoje. Sempre foi uma tradição. E uma tradição que, era possível cumprir na época, mas que ainda se mantém até hoje nos Steelers, e 2, que acabou sendo muito bem feita, era de montar equipes por draft. Naquela época, a free agency ainda não era como a gente conhece hoje, e não existia salary cap. Então, basicamente, quando você draftava um jogador, você tinha poder sobre ele enquanto você quisesse. E assim, grandes equipes foram formadas, e assim o Pittsburgh Steelers foi formado. Mas o Steelers, em especial, conseguiu muito rápido reverter a sua história. Saindo do pior time ali de 60
E 69, 68, 69, 70, o Steelers teve a primeira escolha de 70, porque o Chuck Noll ganhou o seu primeiro jogo no comando e perdeu todos os outros 13 da primeira temporada, porque realmente era um time muito, muito ruim. Ainda estava em processo para poder subir. A primeira escolha geral do draft de 1970 é o cara que, apesar do grande sucesso, era o grande conflito dentro do Pittsburgh Steelers, é o quarterback Terry Bradshaw. A gente vê as coisas que acontecem hoje, de que é inédito, mas esses conflitos, ter jogador um pouco mais complicado, e a gente já comentou sobre isso em episódios anteriores de podcast, sempre aconteceram. Então, de fato, o Noll sempre disse que o Bradshaw foi o maior desafio da carreira dele, porque o relacionamento dos dois era bem complicado e ao ponto, veja como as coisas são, ao ponto do Terry Bradshaw querer ser trocado. O Terry Bradshaw teve um momento de pedir para ser trocado porque não aguentava trabalhar com o estilo do Chuck Noll. Terry Bradshaw, caso você não saiba, bem ouvinte, ele era muito estrelinha, ele era um jogador que trazia os holofotes para a equipe, e não é à toa que ele se aventurou até como ator. Enfim, o próprio Terry Bradshaw hoje, apesar dele ser um pouco doido da cabeça, mas hoje ele fala que se arrepende do jeito que ele era naquela época. Então, jogador assim, só para ficar reflexão, sempre vai ter. Então, vai do quarterback como Terry Bradshaw até algum jogador que a gente tem enfrentado alguma situação semelhante recentemente. Ele era o perfeito contraste pro Chuck Noll, diferente de parcerias bem sucedidas que você vê na NFL, como Joe Montana e Bill Walsh, como Big Ben e Mike Tomlin, como Tom Brady e Bill Belichick. Esses dois eram bem opostos, tá? Enquanto o Noll tinha todo esse perfil intelectual, gostava de desenvolver o intelecto dos seus jogadores, como o seu antigo treinador Paul Brown já tinha feito com ele, gostava de efetivamente estudar e ampliar o seu conhecimento. Terry Bradshaw era um cowboy. Era o cowboy que queria estar nos holofotes do rodeio. É isso. Quando ele veio da Louisiana para Pittsburgh, imagina a diferença de você ser estrela de Louisiana Tech, basicamente New Orleans, que eu muito provavelmente vou errar a cidade de Louisiana Tech, mas imagina a diferença de ser uma estrela do universitário para ir morar em Pittsburgh. É em Ruston, Louisiana, na verdade. Morar em Pittsburgh no pior time da NFL. Então, o conflito ali aconteceu muito pesado. Era o tempo enquanto todos os outros jogadores, eles recebiam duro, mas orientado e curtas instruções, curtas informações, o Terry Bradshaw tinha que ser o tempo inteiro colocado na linha. Era o tempo inteiro para manter ele no foco, para manter ele realmente prestando atenção no que estava acontecendo. Era um esforço que o Chuck Noll sempre falava que ele não precisava, não tinha para que ele despender o esforço para botar o Terry Bradshaw na linha. Pois é. Inclusive, esses conflitos ficaram famosos perante a imprensa, mas nem o Chuck Noll revelava muita coisa, ele realmente não dava muita entrevista. Tem uma entrevista que ele fala, um repórter perguntou pra ele, você assistiu essa partida agora entre New England e Oakland? Ele, assisti. E o que você achou? Olha, nem te interessa o que eu achei, e eu normalmente não falo isso em público não, então pouco importa. É inevitável quando você vê uma entrevista do Chuck Noll, você lembrar do que o Bill Belichick faz atualmente. É muito parecido. O estilo dos dois é bastante parecido. É incrível isso. A diferença é que Bill Belichick faz tudo isso com uma cara de extremamente aborrecido. Tipo, nossa, aqui tô eu de novo, dando entrevista de novo pra essa galera. Claro que Bill Belichick deve passar por uma carga de presença de mídia muito maior do que Chuck Noll fazia nos anos 70. Mas o Noll, ele pelo menos tá com uma expressão relaxada, sabe? Não tá em guerra constante contra a mídia como parece que o Belichick tá. Mas enfim, teve todos esses conflitos, mas o Steelers foi se construindo numa franquia efetivamente poderosa. Quando
no começo dos anos 70, os Steelers conseguem draftar numa sequência muito forte o Terry Bradshaw, Franco Harris e o famigerado draft de 74 com Lynn Swann, John Stallworth, Jack Lambert e Mike Webster, os 4 todos Hall da Fama. Nenhum outro draft de nenhuma outra equipe teve mais do que 2 Hall of Famers na mesma classe. Então, o Steelers acabou se tornando um time muito poderoso. Foram 9 Hall of Famers selecionados pelos Steelers em 6 temporadas. Isso é um absurdo. O Chuck Noll tem muito crédito nisso, mas é importante a gente lembrar do Bill Nunn Jr. O Bill Nunn foi um olheiro bastante famoso do Steelers, e ele também, do mesmo jeito que o Chuck Noll revolucionou a parte um pouco mais didática do jogo, propriamente dito, o Bill Nunn revolucionou a forma como o scout do draft é feito. O resultado a gente vê aí com o volume de Hall of Famers que o Steelers conseguiu e o sucesso que a equipe teve na década de 70 com esses jogadores. Pois é, foi muito bem construído, e aí o Steelers realmente saiu do limbo e nasceu especialmente o Steelers começou a ser um time de playoff, e especialmente em uma partida de playoff, que foi em 72, playoffs da AFC de 72, os Steelers recebendo o Oakland Raiders no Three Rivers Stadium, um passe do Terry Bradshaw que foi desviado pela defesa de Oakland, mas caiu milagrosamente nas mãos de Franco Harris para touchdown, e assim o Steelers venceu a partida. É uma das maiores jogadas da história da NFL, tem muita controvérsia, mas enfim, efetivamente colocou o Steelers no mapa da NFL. Você nota que uma equipe que foi fundada em 33 só realmente tinha bom nível em 72, foram muitos anos no limbo, a gente já conversou bastante sobre esse tempo, e o cara que cunhou esse termo, a recepção imaculada, é Myron Cope. Ele se você assistiu o documentário A Football Life do Chuck Noll, você vai ver Myron Cope falando sobre essa época. Myron Cope, se você não sabe de quem eu tô falando, é o broadcaster que criou a Terrible Towel, o grande símbolo da torcida dos Steelers. Então você nota a importância desse cara para o cenário de Pittsburgh. E efetivamente a franquia nasceu com essa jogada dia 23 de dezembro de 1972 no próprio Three Rivers Stadium. E esses duelos entre Steelers e Raiders na década de 70, como a gente comentou até pouco atrás, teve duelos bastante marcantes. Então, em 1974, após o jogo entre Oakland Raiders e Miami Dolphins, o Oakland Raiders dirigido pelo John Madden e o Miami Dolphins dirigido pelo Don Shula, o John Madden ganhou, o Raiders ganhou e foram para a final da AFC, que seria contra os Steelers, e o John Madden falou categoricamente que o pior já tinha passado, o mais difícil eles já tinham vencido, e os Steelers era só para cumprir tabela, basicamente. Isso eram os 2 melhores times tinham jogado naquele dia, né? E o Chuck Noll, você já deve imaginar, ficou daquele jeito, né? Completamente transtornado, e dentro de campo o Steelers mostrou quem é que manda, conseguiu vencer o Oakland Raiders e ir para o Super Bowl. Pois é, o Noll, como a gente mencionou, era um técnico de perfil muito mais técnico, trabalhar detalhes técnicos e táticos nos jogadores. Ele dizia que, olha, eu não vou dar discurso de motivação aqui dentro do vestiário. Se algum dia eu tiver que motivar você, pode saber que eu vou te demitir. Isso você já tem que estar motivado por si só. Eu só preciso trabalhar na sua técnica, é muito mais importante. Mas esse dia em que ele pegou esse discurso do John Madden, levou para o vestiário e disse, então, pessoal, John Madden tá falando que os melhores times da NFL são eles, são Raiders, são Dolphins. O melhor time da NFL tá aqui nesse vestiário, e a gente vai provar isso pra eles. Mas pra dar uma noção pra você, ouvinte, do tamanho dessa rivalidade, do tamanho até dos 2 times, Steelers e Raiders. Então, em 72 foi o ano da recepção imaculada, o Steelers venceu o Raiders no divisional e acabou perdendo pro Dolphins na final de conferência. Em 73, o Steelers perdeu nos playoffs pro Raiders. Em 74, o Steelers ganhou do Bills, ganhou o AFC Championship do Raiders.
para poder avançar ao Super Bowl. Em 75, tava lá de novo o Raiders na final de conferência. O Steelers ganhou e foi pro Super Bowl 10. 76 teve Raiders de novo, mas dessa vez o Raiders venceu a final de conferência. 77 foi uma partida contra o Broncos. Em 78 não teve também o Raiders, estava Broncos e Oilers. O Dolphins estava lá nos playoffs de 79. Então, a sequência de jogos entre Steelers e Raiders em playoff é absurda. Era efetivamente a grande rivalidade da época. E eram dois times que, de fato, tinham qualidade muito boa. São tão grandes os times que, se você pegar a seleção de jogadores dos anos 70 da NFL, o quarterback titular é Terry Bradshaw e o do segundo time é Ken Stabler, o quarterback do Raiders. Então, realmente, era um duelo muito grande. Então, o Steelers foi essa potência que, em 6 anos, foi a 4 Super Bowls e ganhou os 4. 4 troféus em 6 anos. Um técnico assume em 69 o pior time da NFL e consegue sair da década com 4 troféus. E o engraçado é que após aquela derrota no Super Bowl, quando ele era coordenador defensivo do Baltimore Colts pro New York Jets no Super Bowl 3, ele disse para a esposa que nunca mais ia perder um Super Bowl na vida caso chegasse. E dito e feito, chegou em 4 Super Bowls após, foram 4 vitórias indiscutíveis, e no jogo onde ele se sentiu mais ameaçado, onde o time, por mais maduro que já fosse, foi justamente no Super Bowl contra o Rams, onde o time chegou perdendo no intervalo. Os jogadores estavam preocupados e o o Chuck Noll disse: calma, confia no nosso plano de jogo, vai dar certo, a gente vai vencer. De feito, vitória do Steelers. Era um técnico de qualidade absurda, só que devido a não ser tão bem relacionado com a mídia, ele era efetivamente tímido, tá? Ele não dava muitas entrevistas. A qualidade daquele time, tirando, obviamente, todo o nível da defesa, não era tão propagado. Ele só veio ganhar um título de treinador do ano em 1989, 20 anos depois de assumir o Steelers. É realmente uma coisa absurda. E nesse ano, ele ainda perdeu jogos por 51-0 e 41-10, mas deu uma remontada para conseguir levar o time para os playoffs. E é uma coisa que até o Dan Rooney chegou a comentar em determinado momento, que ele sentia falta do pessoal citar mais o Chuck Noll entre os grandes técnicos da NFL. Não que ele não seja, né? Mas geralmente os primeiros nomes que vêm é Bill Walsh, é Don Shula, e o Chuck Noll aparece um pouco depois. O pessoal tem essa lembrança, muito devido a esse estilo dele, como você falou, né? Não era um dos mais carismáticos que a imprensa sentava para poder tomar um café. Era um treinador efetivamente tão pouco midiático que, mesmo depois de ser campeão de Super Bowl algumas vezes e tal, ele ainda recebia cartas que no remetente, no lugar de Chuck Noll, estava escrito Chuck Knox, que era um outro treinador da NFL também da mesma época. Os jornais escreviam o nome dele errado, gente. Os jornais. Mesmo depois de ser um técnico multicampeão. Ele era um cara tão compenetrado com o jogo, ele não fazia questão disso. É um cara tão que sentia tanto o jogo que sempre ao final da temporada a esposa dele disse que ele ficava literalmente, infelizmente, em um estado de depressão, depressivo, porque não tinha mais o trabalho dele, ele teria que ser forçado a ficar em casa por um tempo, ele não teria que respirar mais o futebol americano. Só que, como a gente mencionou, ele aproveitava essa época para adquirir conhecimento. Em Sim. geral, ele era tido como um cara que... a alternativa que ele encontrou. Pois é, não era um cara que só que era curioso sobre coisas, ele queria realmente saber o que tinha ali. Então, se ele queria saber um pouco mais sobre vinho, ele mergulhava completamente numa vibe de enólogo, assim. Quando ele chegava para dar entrevista no outro ano, ele estava falando, não, porque aquela safra da Califórnia de 72 estava maravilhosa, o Bourbon de 58 foi sensacional. Ele olhou para um câmera uma vez e disse,
essa tua câmera é aquele modelo XPTO 750, cara? Como assim você conhece o modelo da minha câmera? Ele era maravilhoso com fotografia. Ele conhecia muitas coisas. A aplicação prática desses conhecimentos, nem todo jogador conseguia acompanhar. Era jogador enquanto estava treinando para a linha ofensiva, o treinador vinha bater um papo e ele vinha falar de literatura russa. Imagina você tá com esse tipo de pessoa. Mas o conhecimento dele de jogo era fantástico. O time que ganhou os Super Bowls 9 e 10 é a mesma base, em resumo. Era um ataque que era fortemente corrido. O Franco Harris, o Rocky Blair eram jogadores muito bem usados. Depois que entrou a Mel Blount Rule, inclusive, dizem os jogadores do Steelers e todo o pessoal envolvido, que foi uma regra criada para tentar diminuir o poder da Steel Curtain. O que era essa regra? Você não podia fazer um cornerback, um defensor, não podia fazer contato com um recebedor depois de 5 jardas da linha de scrimmage. Dentro de 5 jardas, tá valendo. Enfia a mão no cara. Depois das 5, não pode. Você tem que deixar ele solto, porque senão entra a interferência defensiva de passe. Era uma forma de você poder incentivar o jogo aéreo, de você poder aumentar a pontuação da liga que estava num declínio histórico. Era a pior pontuação de todas, então você podia melhorar isso. Ele percebeu os efeitos que teriam essa regra e trocou o foco do ataque do time. No lugar de ser tão em jogo corrido, começou a usar muito mais o Terry Bradshaw, Lynn Swann, John Stallworth, e aí é que o Steelers efetivamente floresceu, essa segunda geração do mesmo time, e para ganhar mais 2 Super Bowls, o Super Bowl 13 e o Super Bowl 14. Apesar dessa troca de foco ofensivo, a marca desse time, claro, era a Steel Curtain. L.C. Greenwood, Joe Green, Ernie Holmes, Dwight White, Jack Ham, Jack Lambert. Se for ali para a secundária, o próprio Mel Blount, Tony Dungy foi um jogador dos Steelers por uma época. Tony Dungy, o mesmo, foi treinador e campeão com o Indianapolis Colts. Então, era um time muito defensivo. O foco maior do Chuck Noll era de defesa, apesar de ele ter comandado também ataques muito poderosos da liga. Então, ele assumiu em 69. Os anos 70 para os Steelers foram maravilhosos, ganhando 4 Super Bowls em 6 anos. Só que quando a década de 80 começou, essas estrelas começaram a sair. Jogadores de futebol americano, seja de elite, seja de nível mais baixo, têm uma carreira relativamente curta. Então, as estrelas dele foram saindo e foi ficando difícil. Ele próprio já percebeu que, com tantos anos sem escolhas no começo do draft, o time ia ter uma perda de qualidade. Curiosamente, é uma das, entre aspas, reclamações que circunda a comissão técnica, o front office dos Steelers hoje, que é um time que há muito tempo não tinha escolhas no top 10. E aí, mais um indicativo pela troca para cima que foi feita. Ele sabia que ia perder qualidade e efetivamente isso aconteceu, tá? O Steelers saiu de times campeão do Super Bowl para ir em 80, 9-7, 8-8 e essa curva vai bem na descendente. 6-3, mas no ano que teve greve 82, então você vê realmente o declínio do time começando. Até que em o finalzinho ali, 89, 90, 91... Oi. Só um comentário que o Chuck Noll, ele teve que conviver com essa até os seus últimos dias de vida. Infelizmente, foi as críticas devido ao famigerado draft de 1983, quando o Steelers estava com a expectativa lá em cima, na verdade, de escolher o Dan Marino, que era o quarterback da Universidade de Pittsburgh, era o cara perfeito para continuar o movimento dos Steelers, continuar talvez uma maré de vitória. Porém, o Chuck Noll preferiu apostar na fórmula que ele reformulou o time quando chegou em 69 e decidiu escolher o Gabriel Rivera, que era um defensive tackle, assim como o Joe Green. E infelizmente o Gabriel Rivera nem chegou a jogar com os Steelers porque sofreu um acidente automobilístico e perdeu o movimento. Enfim, foi uma história bastante complicada. O Rivera nunca chegou a vestir a camisa dos Steelers e ele teve que conviver
com essa por muito tempo. E, por incrível que pareça, na época o Dan Rooney já disse que queria o Dan Marino, mas como o Chuck Noll tinha total respaldo da diretoria para tomar a decisão, ele disse, não, beleza, tranquilo, a gente confia obviamente em você que sabe aqui, vamos virar a história da franquia, a gente está precisando, nessa década de 80, vamos continuar a apostar nessa fórmula. E aí foi escolher o Gabriel Rivera. Quando foi em 2004, estava o Dan Rooney na sala junto com o Kevin Colbert, junto com o Bill Cowher. O Bill Cowher queria escolher um jogador de linha ofensiva. E eu vi o Dan Rooney lembrando de 1983, disse, não, a gente não vai escolher jogador de linha ofensiva, a gente não vai escolher jogador de linha. A gente vai escolher o quarterback, a gente vai escolher Ben Roethlisberger. E hoje a gente está aqui. Hoje a gente está aqui, apesar de ter dirigente interferindo em escolhas de draft, normalmente não é uma boa decisão, né? Nesse caso, valeu a pena. A gente não pode da experiência do Dan Rooney. Pois é, em 83... não foi só o Pittsburgh Steelers, tá, ouvinte, que cometeu o erro de não draftar Dan Marino. Dan Marino foi a escolha de número 27 daquele ano para o Miami Dolphins, quase na segunda rodada, foi a penúltima escolha da primeira rodada. O único time que você pode dizer que não cometeu esse erro foi o Baltimore Colts, que pegou o John Elway com a primeira escolha. Entre Elway e Marino, saíram uma incrível seleção de quarterbacks. Todd Blackledge para o Kansas City Chiefs, o Jim Kelly para o Buffalo Bills, mas que foi jogar na USFL, Tony Eason para o New England Patriots, chegou até a jogar um Super Bowl, Ken O'Brien para o New York Jets e Dan Marino. Essa geração de 83 foi tão incrível que por uma sequência de, sei lá, uns 6 ou 7 anos, só quarterbacks dessa divisão jogaram Super Bowl. Em 11 dos 16 anos seguintes, era um desses quarterbacks da AFC East, no caso. O John Elway, o Jim Kelly, Tony Eason, Ken O'Brien ou Dan Marino. Foi um momento absurdo, assim. Se o Steelers pega Dan Marino em 1983, rapaz, é possível dizer que vinha pelo menos mais uns 2 troféus, tá? Você sabe, eu imagino que você, amigo ouvinte, saiba que Dan Marino era esse nível de quarterback. Mas enfim, o Steelers não foi por Dan Marino, acabou sendo a última temporada do Terry Bradshaw como quarterback, e a descendente veio. Em 91, Chuck Noll efetivamente decidiu que era hora de parar. Ele levou o time ainda a playoffs em 89, depois de, como eu disse aqui mais cedo, perder de 51-0 e 41-10 nas 2 primeiras semanas, ganhou o treinador do ano, mas em 91 ele decidiu parar. E a decisão dele de parar, assim como ele fazia com os seus jogadores, era simplesmente chegar, olha, o jogador chegava para ele e dizia, tô parando, o treinador ali, poxa, muito obrigado pelos seus serviços, boa sorte. Era isso, sem emoção, era sempre frio. E ele só chegou pra mulher e disse, chegou a hora, eu vou parar. E parou. Sem muito rodeio, sem nada disso, parou. E parou de uma forma a ficar recluso. Ele já não era a figura mais pública da liga e continuou não sendo público. Ele só fazia aparições em momentos muito especiais, assim, quando efetivamente os Steelers precisavam. Sim, correto. E uma das maiores contribuições os maiores legados que o Chuck Noll deixou para a NFL, muita gente não comenta. E eu sendo muito honesto, sendo muito sincero com você, amigo ouvinte, era uma parte da história que eu também não conhecia, pude descobrir estudando para poder estar gravando esse episódio para vocês. Era como o Chuck Noll era um técnico que procurava dar oportunidades para os negros na década de 70 no futebol americano. Então, foi o Chuck Noll foi que deu a chance para o Joe Gilliam ser o primeiro quarterback negro na história dos Steelers. Foi sob o comando do Chuck Noll que o Franco Harris foi o primeiro negro a ser um MVP de Super Bowl. Foi o Chuck Noll a primeira pessoa que deu um cargo de assistente na NFL a um negro, que foi justamente o Tony Dungy no início da década
de 80. O Lowe desenvolveu o Dundee para ele ser o primeiro head coach negro na história da NFL. Por consequência, alguns anos depois, o Tony Dungy foi o primeiro técnico negro a ser campeão de Super Bowl. E, por coincidência ou não, a gente pode entrar mais nesses detalhes no episódio sobre Mike Tomlin, foi o Tony Dungy que abraçou o Tony na época do Tampa Bay Buccaneers. Então, a rápida curiosidade, o Tomlin, durante aquela época, ele chegou a passar um pouco de necessidade e ele morou com o Tony Dungy. O Tony Dungy abriu as portas da casa para o Mike Tomlin e para a esposa dele morarem, enquanto estava se recuperando dessa fase complicada. E hoje a gente pode ver o sucesso que o nosso HC, nosso head coach, tem na liga. Fica essa curiosidade para vocês também. Não podemos dizer que não é, inclusive, coincidência. O antigo colega de comissão técnica de Chuck Noll, Al Davis, também foi outro cara muito famoso por dar muitas oportunidades a negros. Acho que o primeiro treinador afro-americano foi no Oakland Raiders. Foi o Art Shell? Eu comentei que foi o Tony Dungy, mas não foi o Tony Dungy, não. O Tony Dungy foi o primeiro técnico negro a ganhar o Super Bowl, e também foi o primeiro a ter um cargo de assistente, mas não de head coach. Só corrigindo. Isso. Ou foi Art Shell ou foi Tom Flores, agora a memória me falha. Mas o Raiders também teve esse papel muito importante em começar a ter treinadores afro-americanos. Treinadores, acho que nem dá pra dizer de minoria, mas de afro-americanos no comando da equipe. Não à toa pro Pittsburgh Steelers existe a Rooney Rule, né? Era um time que dava oportunidades, principalmente por princípios do Chuck Noll, do Art Rooney, de que você deveria entrevistar. E aí tem a Rooney Rule, que para todo cargo de comando, ou seja, General Manager, Head Coach, você tem que entrevistar pessoas em posições de minoria. Geralmente eles fazem com afro-americanos, porque tem mais envolvidos no jogo, né? Como homenagens a Chuck Noll, o campo onde o Steelers faz os seus treinamentos em Latrobe, no St. Vincent College, é chamado de The Chuck Noll Field. Durante mais de 40 anos já que o Steelers faz todo o seu training camp por lá. Ele recebeu as honras no Heinz Field em 2007, apesar de ter sido um treinador no Three Rivers Stadium. E uma das ruas de Pittsburgh é a Chuck Noll Way, batizada também depois que o treinador faleceu. Não, meu Deus, não foi depois que ele faleceu. Ele veio a falecer em 2014 e em 2011 ele recebeu a homenagem da cidade de Pittsburgh. Infelizmente, é uma coisa muito dura. A causa de morte de Chuck Noll foram causas naturais, mas ele vinha sofrendo de Alzheimer, problemas cardíacos, problemas de coluna. Então, quando você vê um cara como Joe Green chorar dando entrevista falando do Alzheimer, é pesado. Bate pesado em qualquer pessoa. Não tem como não se emocionar assistindo a essas entrevistas. Ele faleceu na sua própria casa, num dia como qualquer outro. Ajudou a esposa a preparar almoço, escolher vinho. É até triste do jeito, o modo como a esposa dele comenta que houve a morte dele. Obviamente é triste, mas o contexto com o que aconteceu é bem triste. Como você antecipou, Danilo. Era uma noite comum para ela, cuidando dele. Ele botou um vinho, eles jantaram. Ele se deitou, 1 hora depois, ela foi também se deitar e quando viu ele já estava morto. Então, pesado, foi triste. Inclusive, uma das pessoas que no funeral carregou o caixão do treinador foi o Joe Green. Foi uma das pessoas que foram atingidas em vida por Chuck Noll. É triste quando você vê um cara tão intelectual, que usa tanto o cérebro. Alzheimer é triste de qualquer forma, mas em pessoas tão cerebrais assim, ela perder a vida exatamente perdendo o poder de cérebro é realmente muito pesado. Bom, então foi um treinador que
deu ao Steelers em 193 jogos, 148 vitórias. Não, peraí. Não foi isso, não. Foram 193 vitórias, 148 derrotas e um empate, o que dá 56,6% de aproveitamento. Lembrem-se de novo, amigo ouvinte, era o pior time da NFL e passou por uma dinastia, uma década inteira sendo o melhor. Em termos de pós-temporada, 16 vitórias e 8 derrotas, 66,7% de aproveitamento, 4 Super Bowls, só um título de treinador do ano, mas era uma equipe absolutamente espetacular. Chuck Noll é o treinador da década, escolhido o treinador da década de 70 da NFL e da década de 80 também da NFL. Claro que ele já está no Hall da Fama de Pittsburgh e no Hall da Fama da NFL. Vou só achar a classe aqui, o ano em que ele foi colocado no Hall da Fama. 93. Olha só, aposentou em 91 e 93 já estava lá. Não existia, claro, a regra que a gente tem hoje de 5 anos de aposentadoria, mas foi fantástico. Fantástico, realmente um transformador de uma franquia. Muito bem, então essa foi a enorme e maravilhosa carreira de Chuck Noll pelo Pittsburgh Steelers. Pra gente encaminhar o final desse episódio, suas considerações finais, Ricardo. Cada vez mais eu me impressiono como tem muita coisa ainda para se aprender a respeito desse time. A gente sempre pensa que sabe muita coisa, mas sempre vai ter algum detalhe novo. Então, eu recomendo muito para você, amigo ouvinte, que assista o Football Life também do Chuck Noll após ouvir esse episódio. Vai dar uma ilustração boa do que a gente falou aqui, vai passar a entrar um pouco mais na vida pessoal do Chuck Noll, a esposa e o filho falando. Enfim, é um material bom e bastante escasso, porque como a gente falou, o Chuck Noll não era uma das figuras mais carismáticas pelo mundo da NFL, não tem tantas entrevistas assim como a gente esperava. E só para finalizar, lembrar uma história, você vê como era o caráter do Chuck Noll. Ele, na década de 80, o Steelers dividia a mesma divisão do Houston Oilers e eles enfrentavam 2 vezes ao ano e um jogo no Three River Stadium, o funcionário do Steelers simplesmente achou um playbook do Houston Oilers jogado. Ninguém acreditou quando viram isso. E de imediato, obviamente, todo mundo do Steelers foi lá e levou. Olha o que a gente tem aqui, é um playbook do Houston Oilers. Vamos já se habituar, vamos ver o que eles estão fazendo, vamos usar isso para a gente conseguir vencer, porque em breve vamos ter outro jogo contra eles. E o Chuck Noll se posicionou na frente de todo mundo no vestiário, pegou o playbook do Houston Oilers, todo o time na expectativa de que ele fosse abrir e mostrar as jogadas. O Chuck Noll foi e jogou no lixo e falou que aquele time, o time dele, não precisava disso para vencer ninguém. Então você pode imaginar o caráter de como esse homem era. Exatamente, vale citar que existe um livro que conta a biografia, o Ricardo mencionou aqui, chama-se Chuck Noll, His Life's Work. Eu busquei aqui para compra na Amazon, mas tanto o livro normal, capa normal, quanto o e-book custam R$75. Acho que nesse momento eu vou estar passando essa oportunidade e não vai ser dessa vez que eu lerei esta maravilhosa obra. Então, eu espero que você, amigo ouvinte, tenha gostado desse episódio especial. Como o Ricardo já avisou em episódios anteriores, a gente vai fazer essa pequena série com os grandes treinadores da história dos Steelers. Então, pode se preparar que o próximo episódio é sobre Bill Cowher. Teremos um programa muito mais ranzinza do que esse daqui. Não deixa de seguir a gente em Spotify, no Twitter, no Instagram. Twitter, Instagram, @BlackYellowBR. Spotify, você busca lá Black Yellow Brasil. Deixa suas 5 estrelinhas e um elogio, um review sincero lá no iTunes pra gente. Ajuda a gente a chegar para mais amigos fãs do esporte, mais torcedores dos Steelers. Recomenda pro seu amigo também. Ajuda para chegar isso mais vezes. A gente se vê no próximo episódio falando de mais um treinador dessa série especial. Um grande abraço e até a próxima. Yeah.